E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu sou o Guedes e hoje eu vou explicar para você como você vai entender e analisar uma estrutura para você conseguir resolver problemas aí no seu processo. A gente sabe que os melhores profissionais, eles são vistos pelas empresas como os profissionais que resolvem problemas, são valorizados por conta disso e claro, tem um mercado aí para todo tipo de necessidade, em qualquer tipo de processo, para profissionais que têm uma habilidade, um método para poder analisar e resolver problemas. E pensando nisso, aqui na WIT a gente criou um treinamento, que é o WIT MASP. Então entre em contato com a gente, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, WIT Oficial, lá no link da bio, vai ter esse treinamento para você. O WIT MASP, que é o método de análise para a solução de problema. Mas nós trouxemos aqui uma pílula desse conhecimento para falar sobre vocês, para falar com vocês aqui sobre essa parte de problemas. E aí um método simples para você conseguir estruturar uma base de solução. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha no que a gente preparou, tá ok? Então eu tô com o meu slide aberto aqui até mesmo, ó, do WIT MASP aqui o nosso treinamento. E aí nós vamos ter uma estrutura mais simples para resolver problema. Logicamente que o método é um pouco mais complexo e bem mais maduro para você conseguir resolver os problemas, mas com toda certeza isso aqui vai ajudar você. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, o primeiro ponto ali, nós temos um problema. E esse problema vai ter que passar por algumas ideias. Nós queremos identificar a causa e dessa causa nós vamos propor uma solução. Então não existe uma solução para problema se a gente não tem primeiro o problema. Então vou fazer o quê, né? Se eu não tenho problema, você não tem que fazer nada e nem procurar problema também não. Mas todo problema ele vem ligado a uma causa. Nem sempre essa causa você vai saber qual é. Então um problema tem uma causa. Então se você tem problema no seu relacionamento, existe uma causa. Se você tem problema aí no seu trabalho, existe uma causa. Todo problema tem uma causa e isso é certeza. E na maioria das vezes, todo problema tem solução. Por que na maioria das vezes? Eu posso falar na maioria das vezes porque tem um ditado bem legal que é o seguinte: se o seu problema não tem solução, solucionado ele está. Então, o problema que não tem solução já está solucionado, meu amigo. Então, não precisa nem esquentar a cabeça. Então, se é um problema que tem causa, ele vai ter uma solução ali, porque senão não tem como, beleza? Então, vamos entender um pouco mais sobre alguns pontos que você tem que trabalhar para poder resolver problema. Então, vamos lá. No primeiro ponto ali do problema, pode parecer bobo, mas a ideia é você registrar. Na maioria das vezes, no dia a dia, dentro dos processos, nós temos vários problemas. Tudo que pode acontecer de errado, acontece. A famosa lei de Murphy ali, né? Se uma coisa pode dar errado, em um momento pode ser que realmente ela dê. Então, quando a gente registra esses problemas, nem sempre nós vamos ter a energia suficiente para poder solucionar, para poder tratar esses problemas. Então, quando você registra, ali é uma forma interessante para você controlar, saber que eles existem e você consegue ter uma ideia em um momento oportuno, conseguir verificar todos por uma tipologia e tudo mais, e você consegue ter esses registros, essas informações. Se o problema não tem um registro, ele não está sendo visto por ninguém. Então, na maioria das vezes, você não vai conseguir nem pensar em resolver. Você vai fazer tudo meio que paliativo. Vai lá e faz isso, vai lá e faz o quê? Isso aí não é resolver. Aqui a gente está falando de resolver problema. Então, o primeiro ponto é registrar. Segundo ponto, priorizar. Como eu disse, eu tenho vários problemas, mas quais os problemas que de fato estão impactando o meu processo? Então, quando eu registro, eu consigo catalogar, vamos dizer assim, esses diversos problemas, eu consigo definir quais são prioridades. E aí sim, eu vou gastar a minha energia, ou melhor, direcionar a minha energia para que eu consiga resolvê-los da maneira mais clara possível, né? Da maneira mais fácil possível, de uma maneira de eu ter foco em resolver aquele problema, tá ok? Então, registrar e priorizar.
Depois nós temos a montagem de equipe, ou até mesmo uma definição das pessoas que vão nos ajudar ali para resolver o problema. Guedes, mas sou só eu que faço as coisas nessa empresa, ninguém está disposto a me ajudar, tal, não sei o que. Pessoal, nem que seja para pegar uma informação com alguém que está envolvido no processo, ou interagir com outras áreas, ou até mesmo pedir uma opinião para aquele coleguinha, né, mais espertinho e tudo mais. Isso, querendo ou não, pode ser entendido como um gerenciamento de pessoas, montar uma equipe, uma ideia. Lógico que uma metodologia correta na área de resolver não conformidades, solucionar problemas, aqui como o nosso treinamento de MASP dentro da WIT propõe, nós vamos ter uma estrutura, são 9 módulos, todo um acompanhamento, ferramentas, uma gestão de fato madura para você resolver problema. Mas aqui a ideia é a gente dar uma taribada, uma pincelada nessa parte de solução de problema. Então aqui o ponto principal é sim você envolver as pessoas, tá ok? E depois descrever. Eu registro e eu descrevo o que aconteceu. Então, quando eu tenho um registro, eu tenho uma entrada de informação, onde foi, com quem, tal. Quando eu descrevo, eu escrevo o problema, a situação. Sabe tal qual quando você está lendo um livro, né, de conto, ou de romance, ou de uma história, que você consegue, de alguma forma, entender o que está acontecendo naquele momento, naquele ambiente? Quando a gente fala em descrever o problema, é isso que a gente propõe. Colocar as informações que você vai entender o que aconteceu naquele processo para que aquele problema acontecesse. Isso vai facilitar a sua compreensão. Ou até mesmo se a pessoa relatar essa informação, né, de como aconteceu aquilo ali e você conseguir transcrever isso em um texto. Porque aí você consegue olhar os pontos do que ela falou e até mesmo questioná-la sobre aquelas informações que ela mesma passou. Então esse é um ponto importante, descrever, tá ok? E vamos para a causa, né, para a gente solucionar logo isso aí. Então, identificar os fatores causais. Então lembra que eu falei na parte de descrever, é um dos pontos principais que você vai utilizar até mesmo para identificar alguns fatores, né, que aconteceram, essas causas deste problema. E assim a gente consegue observar e analisar algumas situações. Levando em consideração o próprio treinamento do WIT-MASP, né, a gente tem toda uma estrutura de identificação de fatores causais, né, que vai estar descrito, entendido, compreendido e, claro, mais evidente para que a gente possa resolver esse problema. E aqui também nós temos a análise das causas raiz. Toda causa ela vem com uma estrutura que nem sempre vai estar visível. Então, por exemplo, eu tenho ali uma coisa que aconteceu e a primeira resposta que eu der, achando o porquê que aquilo ali aconteceu, na maioria das vezes não vai ser realmente aquilo. Vai ter alguma estrutura de raiz do problema que é onde você deve investigar. Então, de uma forma superficial, quando você resolve problemas, você vai estar identificando fatores de causas superficiais. Para você resolver de fato um problema, você tem que ir a fundo nessa análise de causa, tá ok? E a raiz do problema, aí sim você vai conseguir propor soluções muito mais eficientes e eficazes para solucionar isso aí, tá ok? E aí nós temos então o campo da solução. Criar o plano de ação, né? O que nós vamos fazer, né? Um plano para a gente conseguir resolver essa parada, né? Toda ideia de planejar para que seja executada alguma coisa, cabe a compreensão de algo. Então aqui, criar esse plano é eu compreender o que deve ser feito e aí de fato eu criar esse plano. Executar essas ações também é o ponto. Na maioria das vezes, isso eu posso falar por experiência própria, ao definirmos e entendermos um problema, analisarmos a causa e na hora da criação dos planos de ação, até aí vai muito bem. Na hora de executar essas ações é onde boa parte dos profissionais patinam, porque vai ter lá um monte de rotina, falta de controle, de gestão dos processos, uma alta demanda, fica ocupado com um monte de coisa que não traz resultado e não resolve os problemas executando essas ações de fato. Então aqui é uma dor realmente importante. Quando a gente executa as ações, aí, meu amigo, sobrou o ponto da gente verificar a eficácia. Se eu criei um plano, executei as ações e não verifiquei se aquilo ali realmente resolveu o meu problema, é uma falha também muito grande.
Então tem muitos profissionais que também vacilam nessa parte aqui de verificar o processo de eficácia. Eu posso muito bem fazer uma análise, ter uma ideia do que pode ser feito para resolver, executar esse plano de ação e depois isso não apresentar os resultados esperados. Então eu preciso ter esse processo ali de verificar essa eficácia. E aí sim a gente consegue entender e compreender esse processo de problema, causa e solução. E é isso. No vídeo de hoje, então, a gente pode falar sobre essa ideia de problema, causa e solução, dando alguns insights e ideias para que você consiga resolver problemas. E se você aí tem muito problema para resolver e tá tudo bagunçado, planilhas, formulários, tudo espalhado aí na gestão do seu processo e precisa de uma ferramenta que atenda normas de certificação como ISO, Inmetro, Anvisa, SASMAC, entre outras, e tenha todos os módulos entregues para você resolver esses problemas sem custo por usuário e sem custo por módulo, a ferramenta que eu estou para dizer para você aqui é o seguinte, é o IT System, uma ferramenta completa para gestão que vai te atender aí para você fazer gestão em várias frentes, controlar documentos, gerir não conformidades, gerir seus clientes, avaliar, homologar fornecedores. São mais de 35 módulos com mais de 200 aplicações, um sistema completo aí para você fazer gestão. Então entre em contato com a gente e deixe o nosso software surpreender você. Por hoje é só. Não se esqueça de seguir, compartilhar, escrever um comentário, um elogio, dar um curtir. Você já sabe aí o que tem que ser feito. Se inscreve aí no nosso canal. E se você tiver ideia para alguns vídeos de conteúdo sobre alguma coisa que você queira aprender com a nossa didática aqui com o método da WIT, manda uma mensagem para a gente, vai ser um prazer a gente criar um material. Por hoje é só. Fiquem na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau, até!